Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva para Deus. É hoje eu preciso na honra em nome do Senhor Jesus, nos preparando para participar da última Santa Ceia do ano, né? Quem não voltar para o culto da tarde será a última Santa Ceia hoje, nosso Jesus. E temos que estar muito bem preparados. Alguém viu 2020 passar? E ela chegar 2021, chegar, né? Ser coisas novas em nome do Senhor Jesus, amém? Graças e paz a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Sempre lembrando que são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses mesmos três concordam aqui na terra. Ela é representada pelo Espírito, que é o óleo, a água e o sangue. Hoje, os pedidos de oração vão ser mergulhados no sangue do Cordeiro. Você na sua casa pode enviar seus pedidos de orações. Eu vou orar pela sua família em nome do Senhor Jesus. Mas você pode preparar também o pão e o cálice. Pode preparar lá o suco da uva. Você participar onde quer que você esteja. No mundo espiritual não há distância. Onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele está no meio. Então, vencer no mundo espiritual uma distância. Se você ouvir sua fé com a minha, é como se você estivesse aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique o seu pensamento em Deus. Feche seus olhos nessa hora. Abre o seu coração e entra na presença do Todo-Poderoso. Meu Deus amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver com o teu novo, Pai. Como nós precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Mas contigo nós cremos e somos mais do que vencedores pelo Teu amor, Pai. Esse Teu amor que nos dá vitória sobre todas as coisas, Pai. Oh, por mais que nós nos sentíssemos abandonados, deixados de lado nesse momento de pandemia, Pai, que muitos, meu Pai, muitos não puderam receber visitas. Nós sabemos de pessoas que estão há meses sem receber visitas, sem fazer visitas, sem sair de casa. Que momento de amor terrível, Pai, mas que cada uma dessas pessoas você se consola, que ela sinta que o Senhor está sempre com ela, como o Senhor nos prometeu.
Seguindo a Jesus Cristo.
Preparação para a última Santa Ceia do ano, e é verdade. Os dois louvores falam aqui ainda que nossos pais nos abandonem, Ele não nos abandonará. Amém? Amém. Ainda se nós formos deixados por pais e amigos, se nos cercarem muitos perigos, não teremos mal nenhum. E é o que nós temos estudado aos domingos, lá no Salmo número 27. Pode sentar, você na sua casa também, pega a sua Bíblia, Salmo número 27. Nós estamos nesse estudo maravilhoso, avançando. Temos aprendido aqui que só uma coisa destrói o povo de Deus: a falta de conhecimento. Por falta de conhecimento você não é afetado, porque toda a instrução está sendo aplicada aí na internet. Você pode buscar quantas vezes você quiser. Se não entendeu, chega em casa, põe o fone de ouvido, lá ainda tem um esboço da mensagem de tudo que nós aprendemos durante essa pandemia, os estudos da quarta-feira, sobre o fruto do Espírito, sobre as obras da carne. Agora nós estamos estudando sobre os dons do Espírito. Na sexta-feira, sobre cura, libertação, sobre mesmo que a água não é mística, não é mágica, mas Deus abençoa a nossa água, o nosso pão mesmo, e Ele tira a enfermidade do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Nos domingos nós estudamos o Salmo 91, o Salmo 23, estamos estudando o Salmo de número 27 agora, e já estamos preparando um novo estudo que já falo para vocês em nome do Senhor Jesus, amém? Quando acabar o Salmo 27, já está preparado já o que nós vamos aprender aos domingos. Olha aqui, irmão, só aqui dá uma pincelada, que nosso versículo de hoje é o 10. No versículo primeiro diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui, o Senhor é a força da minha vida. Quem me recearei? Verdade. Se o Senhor é a tua luz, a sua salvação, né? A lâmpada para o teu caminho, se Ele é a luz para os teus pés, pode ter certeza que você não vai estar de noite para tropeçar. A palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Amém? E Ele é a sua salvação. Ele é a força da sua vida. Você vai aprender que você não vai ficar dependendo mesmo de pedir uma força para alguém, ou até pedir uma força para Deus. Que Deus não vai ficar dando forcinha para você. Ele quer que você faça dele a força da sua vida. Amém? Amém. Quando o mal vier, quando o dia mal vier, ele vem. Os próximos versículos falam sobre isso, né? No dia mal você sabe com quem você está. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo é nada como coisa que não é nada que ele se levantarem contra nós. Amém? Porque você já vai estar preparado com Deus, a força da sua vida. Aí no versículo 4, já pulando aqui, porque já estudamos tudo isso, viu, irmãos? Se você voltar nos cultos passados de domingo, nós já estudamos. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo. É muito importante para você se manter na luz do Senhor. É que a luta é grande. Os degraus da salvação. A pessoa começa a ter contato com a palavra, e ali Jesus ele está à porta e bate. Se alguém abrir a porta do coração, ele entra e ele faz morada. Aí a pessoa ceia com ele e ele com a pessoa. Hoje, né, no segundo domingo do mês, né, e o segundo domingo do mês de dezembro é hoje, então vai ter o segundo domingo, né? Então é a última Santa Ceia do ano, a Santa Ceia no qual nós participamos com os elementos, o pão consagrado representando o corpo de Cristo martirizado de dores, e o sangue dele representando, o suco da uva representando o sangue que ele derramou para tirar o pecado do mundo. Mas quando a pessoa é frequente, ele é assídua, quando ela lê a palavra de Deus na casa dela, quando ela verdadeiramente ela busca o Senhor, ela não perde culto, ela não perde as lives, ela se prepara no louvor, pode ter certeza que ela tem uma ceia todo dia. Sabe o que Jesus fala? Eis que eu estou à porta e bato, né? Se alguém abrir a porta, eu cearei com ele e comigo. Porque vai ser na palavra. Uma coisa eu pedi ao Senhor, eu buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todo dia. Porque todo dia vai ter o pão da vida, que é a palavra. Amém, irmãos? E se a pessoa tiver cometido algum pecado, ela ali vai, na hora, o próprio Espírito Santo vai convencer aquela pessoa, vai ser produzido um fruto digno do arrependimento, e ela será lavada do sangue do Cordeiro todo dia. Nos elementos, irmão,
Hoje, a Igreja da Graça hoje vai ser a última vez esse ano. Hoje, aqui ainda tem o culto das 18. E aqueles que a gente for levar a ceia, talvez eu possa levar até a ceia outros dias da semana, a cada alguém que pode vir. Né? Hoje já tem algumas pessoas combinaram hoje, eu posso ir até um outro dia, não tem problema. Mas na igreja mesmo, assim, com o povo reunido, é agora. Mas todo dia você deve participar dessa ceia, comer esse pão, e ali, se tiver cometido algum pecado, ele te lava, porque ali você está até preparado. No dia da tentação, ali você vai dizer não para o inimigo, você vai saber onde você tem que andar diante da presença de Deus, conforme mesmo diz a palavra, aprendendo dele, para que nós não fiquemos ignorantes, o que nós aprendemos nessa quarta-feira. Não podemos ser ignorantes sem conhecimento da palavra de Deus, porque o inimigo ele tenta mesmo te separar, tenta mesmo te derrubar, porque você não conhece a palavra de Deus, tem que conhecer. E aí, cada vez que nós vamos participando do pão, que é a palavra, que é o principal, ali verdadeiramente a pessoa vai ali tomando força, ela vai ter estrutura, vai ter aquilo que é necessário para a alma. Da mesma maneira que um corpo físico pode ficar assim uma semana sem comer, você aguenta? Não. Se não for por necessidade, não fica. Né? Tem gente que quer comer toda hora, na verdade, né? A cada 1 hora já fica com fome. Mas se o corpo físico não aguenta, o corpo espiritual muito menos. Mas o corpo espiritual é a nossa estrutura, que é o espírito e a alma, que precisam ser alimentados na palavra para ter a força necessária até quando o ataque vier contra o nosso corpo. Quando o ataque vier contra o nosso corpo, e vem. Olha aí como está essa pandemia, não acaba nunca. E agora que estava aí, parecendo que está saindo a vacina, tem uma notícia na quarta-feira que já tem um outro vírus. Já foi confirmado que esse vírus, as pessoas que estão pegando 2 vezes, não pegam o mesmo vírus no outro. Talvez precise de um outro tratamento, misericórdia. Por isso, o povo de Deus, não brinque. Aqui na igreja, a pessoa está com distanciamento social, ela não fica por aí não, tentando caçar as coisas, comprar coisas, e trazer gente para dentro de casa, fazer andar em muvuca, para fazer compra, consumir, sai dessa. Não cai nessa não, essa coisa do amigo. Em primeiro lugar, que em dezembro as coisas tudo é 3 vezes mais caro que em janeiro. 3 vezes. Tudo que você compra esse mês aqui, chegando, se você aguentar esperar, se você tiver temperança, né? Quando aprendendo a temperança, que é aquele domínio próprio, será que eu preciso mesmo disso? Não é que eu preciso. Você esperar um mêsinho. O mês que vem você compra 3. Ou você compra por 1/3 do preço e ainda sobra muito dinheiro para você. Amém, irmãos? Tem que estar preparado. Isso é quando você habita na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Para ali você contemplar a formosura do Senhor, que você vai ver milagres e maravilhas, você vai preparar-se mesmo, que se o inimigo se levantar, você vai ter a força, ter a palavra, que você vai combater aquele bom combate, vai acabar a carreira guardando a fé. O inimigo não consegue roubar a sua paz, não consegue roubar a sua alegria, independente do que está acontecendo. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o Senhor é a fonte da sua vida, porque ali você vai aprender do Senhor e aprender do Senhor, aprendendo dele, ninguém rouba da gente, amém? Tudo preparado. Vamos para o nosso versículo de hoje, o versículo de número 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O Senhor maninho dessa palavra. Esse abandono aqui, não precisa ser físico, aquele abandono que alguém pega uma criança, deixa em algum lugar e não vai mais ver. Não, mas pode ser até chegou o tempo da mãe, do pai, e foram recolhidos para a glória de Deus. Talvez era uma criança e acontece, não acontece. Nós não fomos ensinados, a nossa natureza não é ensinada a perder. Né? No tempo de paz, os filhos enterram seus pais. Os netos enterram seus avós, os bisnetos enterram seus bisavós, e assim por diante. Mas mesmo assim, a gente não quer perder. Né? Quem não quer ter seu pai e sua mãe para si? Não é verdade? A pessoa quer ter sempre com ela. Sempre, sempre aqui comigo. Não, abre mão. E na hora que acontece, chora. Mas é um momento mesmo de você entender que Deus que Ele vai te amparar. Mesmo se acontecer, mesmo no caso, mesmo chegou o tempo do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, glória a Deus que você conheceu o seu bisavó,
que o bisavô conheceu seu bisneto, aleluia, glória a Deus. Mas quem vai te amparar é o Senhor, é nele mesmo que você vai ver que você precisa olhar para o Senhor Jesus, que ali é um momento de saudade, sim, né? É um momento de luto, cada um tem o seu tempo de luto, mas de tristeza não. Porque se a pessoa perder a alegria, ela perder tudo, porque não pode ser triste um coração que ama a Cristo, não pode. Ele está conosco, ele está falando que vai nos amparar, quem vai nos recolher é o Senhor. Mas meu pai era muito mal, minha mãe era muito má, né? Eles fizeram isso, me abandonaram, não quiseram saber, e agora estou querendo procurar, aleluia, pô, estão acordando, despertando. Tem gente que foi muito mal criado, foi muito mal educado, tem gente que tem uma natureza difícil, já nasce com uma natureza difícil, já teve, sei lá, uma cultura diferente. E acontece, né? Tem gente que não tem estrutura para criar filho, mas teve. Se vier te buscar e te abandonar, ore por eles. E se vier te procurar, reconcilie-se. Reconcilie com seu pai, com sua mãe, em nome do Senhor Jesus. Não tenha nada de mal com ninguém. Ontem eu assisti o desenho, né? Traz um para mim aí, está dentro daquela caixa que eu trouxe. O Peregrino. O filme eu já tinha assistido, né? E assistir esse filme é isso. Enquanto você não. Aqui. Peregrino. Né? O desenho ele dá para ter mais detalhes do que o próprio filme, né? Em algumas coisas ali, né? Esse livro é considerado o segundo livro mais lido, mais importante, mais influente, e é o segundo livro mais vendido da história. Eles só perdem para qual? Para a Bíblia Sagrada. Esse homem lá em 1600, né? Ele foi preso, a família não tinha notícia dele, e ele escreveu esse livro. E ali Deus foi mostrando as passadas na fé para aquele homem. Enquanto você não aprender a renunciar o pecado, que vê o fruto digno do arrependimento, é isso que nós precisamos para participar da ceia. Não adianta participar da ceia, chegar aqui e só dar a ceia. Tem que dar o pão primeiro. E dando o pão, se tiver alguma coisa errada, a pessoa vai se arrepender, ela vai ser lavada do sangue do cordeiro. Senão ela vai participar da ceia indignamente. Então, quando a palavra entra, o mal sai. Se ela estiver fazendo alguma coisa errada, na hora ela se arrepende, confessa e deixa. Mas se alguém fez alguma coisa errada contra ela, ela não carrega aquele peso. E lá, quem já assistiu o filme, vai assistir o desenho, você vai ver lá que o Peregrino está lá com aquela mala, um bom tempo lá, carregando aquela maloma lá com ele, é o seu pecado, e o pecado alheio que você ainda não perdoou, que você está carregando, até que verdadeiramente você tem aquele encontro com Jesus, que você já libera o perdão. A pessoa só vai ser perdoada mesmo quando ela se arrepender. Ele pode analisar o perdão. Não adianta a pessoa não se arrepender e você chegar lá, a pessoa, o Senhor te perdoa, viu? Não. Você já libera o perdão, você não carrega aquele pecado ali contigo. Mas no dia que aquela pessoa se converter e ela vai chegar para você, ô meu amigo, ô minha amiga, ô minha mãe, meu pai, ô meu filho, ô minha filha, me perdoa. Você vai falar de todo o coração, eu nem me lembro mais, esse pecado eu já te perdoei. Amém, meu Senhor? E aquela reconciliação acontece em Cristo. É isso que nós precisamos, reconciliação. Tem muita gente distanciada, tem pai que durante todo esse momento de pai e mãe, pais, né? Durante todo esse momento de pandemia não viu filho. Sabia que tem gente que seguiu a regra mesmo? O filho não foi ver, ou assim, fisicamente, presencialmente, avô não foi ver neto, o neto não foi ver avô. E se não fosse Senhor, sem ele nada podemos fazer, mas com ele nós somos mais que vencedores. Olha aqui do lado, no Salmo número 34. Do lado, aqui na minha Bíblia, uma folha só. Todos nos abandonaram, mas o Senhor não abandonou. Mas nós temos que estar preparados para sentir a presença dele, para viver a presença dele. Olha aí, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Amém? Amém. O que é isso? Uma pessoa contrita, uma pessoa que está ali com o coração reduzido, que ela sentiu mesmo o que aconteceu, que ela entendeu que aquilo não era para ela.
que aquele prazer, aquela alegria, aquele lucro não era para ela, não serve. Aquilo ali afligiu aquela alma mesmo de uma tal maneira que ela abre mão de tudo para não sair da presença de Deus, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. E olha 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de algumas, amém? Oi? Oi? O que é? De quantas? De todas, amém? Se eu merece mais uma linda para ele falar, amém? Aleluia. Irmãos, muitas são, Deus ele não te enganou. Não te enganou. Aquele filme é exatamente isso. Quanto mais ele andava, mais a perseguição era, mais o inimigo se levanta, mas a pessoa está preparada mesmo para estar ali na presença de Deus. Muitas são as aflições. Não pensa que não vai passar de aflição, não. A santidade não traz imunidade. Fala por irmão do lado, né? Santidade não traz imunidade. Você não está imune ao ataque do maligno, a um sentimento, a um sintoma, a um assalto, a um acidente. Não está, irmão. Não está. Mas no dia mal você vai estar preparado, amém, irmãos? Você vai glorificar o Senhor, que tudo você vai dar graça. Aconteceu alguma coisa, você só se ralou, aleluia, você não perdeu o seu dedo. Você perdeu o dedo, não perdeu o pé. Perdeu o pé, mas não perdeu a perna. Perdeu a perna, não perdeu as duas pernas. E assim a pessoa vai conseguindo se alegrar naquilo que alguma pessoa talvez venha se entristecer. Como que pode acontecer isso? Só servo de Deus. Daqui Deus está informando que muitas são as aflições do justo. Jesus ele fala a mesma coisa. E ele fala: tenha muito bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, por Deus? Jesus ele fala, ele te alerta sobre isso. Por isso que nós temos que estar preparados não só por nós, mas pela nossa família. Olha aqui do lado, você está no Salmo 34, olha no 37. Salmo 37, versículo 25. O salmista de Davi, ele diz aqui, ó: fui moço e agora sou. O tempo passa para todos. Fala para o irmão, o tempo passa para todo mundo. Passa para todo mundo. Davi era foi novinho. Dizem que quando ele foi chamado, ser ungido lá para ser rei, ele tinha uns 15 anos. 15. Foi ungido rei. Opa, foi ungido rei. Amanhã eu já sou no reinado. Ele demorou mais de 20 anos para assumir o trono de Judá. E depois, quase 25 anos para assumir todo Israel. Será que você teria paciência? A promessa do Senhor, ela não falta atrás. Tudo isso é uma preparação. Talvez aquilo que Deus já te prometeu não chegou ainda, porque você não está preparado. Tudo isso é uma preparação. Fica firme. Deus ele tem o melhor para você, mas não deixa o inimigo saber do seu plano, para ele que não possa te frustrar. Não deixa não. Olha aqui, o Davi ele foi moço e agora ele é velho, mas teve uma coisa que ele nunca viu. Olha aí, ó. Mas nunca vi desamparado o justo. Nunca vai estar sozinho. O justo é quem é o justo? Não é uma pessoa que só faz coisa boa. O justo é aquele que aplica a lei de Deus. Aquele que tem a palavra e pratica. Ele crê e ele pratica. Ele tem a fé, mas a obra. Porque a fé sem obras, ela é morta. Esse justo, ele jamais vai estar desamparado. Não vai. Pode estar no pior momento da vida. Ele pode estar passando por um fracasso profissional, abandono da família, abandonado pela esposa, abandonado pelos filhos, abandonado pelos pais, perdeu os pais, aconteceu uma tragédia, a pessoa não vai se sentir sozinha, amém, irmãos? Porque a força da vida daquela pessoa não é aqui do natural, é o sobrenatural, é o Espírito Santo dentro daquela pessoa. É isso que você precisa ter, para no dia mal você estar preparado. Nunca foi visto desamparado, não quer dizer que a pessoa está imune ao desamparo, está imune ao dia mal, está imune à doença. Vai vir para todos, irmão. Vai vir para todos. E vem para nós também. Quanto mais nós vamos ali na pegada da fé, vai crescendo na graça, mais o inimigo ele te odeia, mais ele quer se levantar contra você para te tentar. E ele não te tenta só você para você cair, ele tenta para pessoas que você ama fazer um monte de coisa errada para você sair da presença de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas se for dentro da palavra, Jesus ele falou: eu não vim trazer ali a paz, eu vim trazer a espada. Às vezes você é necessário.
necessário você alertar. Se a pessoa quiser continuar andando em caminho errado, o aviso foi dado. Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer, não vai se desviar. Depois não adianta nem falar, a culpa é sua, que você foi isso, não tem nada. Alertei na palavra, foi alertado na palavra. Se não quer ouvir, vai dar conta para Deus. Mas o inimigo aproveita mesmo que a pessoa está nesse momento de rebeldia para começar a azucrinar a vida, a mente, os pensamentos, o sono, tudo começa. Da mesma maneira, quando acaba o tempo da inocência, acaba o tempo da inocência, no mundo natural, é quando a pessoa já começa a ter ali responsabilidades, né? Já está na hora já de começar a cuidar do dinheiro, talvez procurar um emprego, procurar um curso de aprendizagem, fazer uma aprendizagem por aí, começar a crescer, né? Porque daqui a pouco a pessoa vai querer namorar, por exemplo, né? Como que a pessoa vai namorar sem trabalho? Não tem dinheiro para pagar uma bala para a moça, né? Rapaz, dá um dinheiro, eu vou pagar um sorvete, mas a namorada é minha ou sua? Dá um dinheiro, eu vou sair com a moça ali, como pagar um lanche para a namorada é minha ou sua? A minha está ali, ó. É verdade, irmão, para pensar. É verdade, irmão. Tem gente que assim quer lá, não, de jeito nenhum, tem que ensinar, se preparar. O tempo para namorar, depois, para mim, né, o missionário fala sobre isso, o pastor Jaime, eu concordo. Outro pregador que falou isso aí, né, que ele falou para o filho deles, né, o filho dele queria sair da namorada e pediu para ele, falou, mas a namorada é minha? É verdade, irmãos, tem que ensinar o caminho, tem que ensinar a responsabilidade, e o namoro deve ser depois que a pessoa já está formada, está estruturada, né, porque o namoro santo, irmãos, ele é para casar, não existe isso de para ver se vai dar, é para casar, o namoro é noivagem de santidade e é para o casamento, não é para outra coisa. Mas a pessoa não namora para qualquer coisa aí fora, está nem aí, pula as etapas, e aí vai ficar desamparado do namorado, do pai dos filhos, porque teve ali um relacionamento, não deu certo, nem colocar a palavra, que é o cordão da terceira dobra, que ali amarra aquele relacionamento, que ele sela aquele relacionamento, aquele casamento, para que o inimigo não possa entrar. Mas ficam de bobeira por aí, brincando, não são justos, nunca foi visto um justo desamparado. Mesmo o justo, ele pode passar por um momento de desamparo, mas ele na hora ele recobra a consciência que Deus está com ele, amém? Todos os dias. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou o teu Deus, eu te sustento para a destra da minha justiça. E o inimigo e aqueles que se levantaram contra ti são nada como coisa que não é nada aqueles que se levantarem contra ti. Amém, irmãos? É isso que Deus tem preparado. O justo é esse, irmão, que apesar da aflição, ele não sai da palavra e continua mais firme ainda. Na hora que vem a luta, aí que ele vai buscar mais a Deus. Tem gente que quando vem a luta, não vou mais na igreja, desanimei. Eu estou indo lá, não consigo nada, não consigo emprego, não consigo ninguém, estou sozinho aqui ainda, estou aqui, não sei o que lá. Aí que tem que buscar mais. Deus não tem defeito, ele tem tudo, ele é dono de todo ouro, toda prata, tudo ele já nos deu, tudo que diz direito à vida e piedade ele já deu, mas ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Olha aqui, não é só para nós, nunca foi visto um justo separado, mas olha a continuação do versículo. E nem a sua descendência a mendigar o pão. Não, a descendência de Deus, ele não vai mendigar o pão. Não vai ter dificuldade, porque vai aprender o caminho. Vai acabar o tempo da inocência, vai assumir sua posição em Cristo. Porque se não assumir a posição em Cristo, a partir daquele exato momento, está igual o pior pecador. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que nós sempre citamos na Santa Ceia, diz, né, que nós não podemos participar indignamente, né, para não sermos condenados. Não participe dignamente. E como que é dignamente? Porque você não se prepara para aquilo, né? E para não ser condenado com o mundo. Os piores crápulos, os piores monstros, as piores pessoas que já participaram, que passaram pela face da terra, que não se converteram, ninguém sabe se converteu ou não até o último dia da vida,
né? Ninguém sabe quem sabe é Deus. Se não se converteram, quem perdeu o tempo da visitação e não continuou mesmo ali na presença de Jesus, deixando Jesus entrar, assumindo sua posição em Cristo, né? Não perderam ali a inocência, né? Não perderam a inocência, vai ter a mesma condenação dos piores monstros da terra. E é tudo que o diabo quer. O outro foi monstro, matou milhões, não se arrependeu e foi com certeza para o inferno. E o outro ali só não assumiu a posição em Cristo, quis, não, sou muito novo, sou muito velho, sou muito baixo, muito alto, sou muito sozinho, eu tenho muita gente na minha família, eu tenho muito amigo, não posso deixar meus amigos. Não, tem que deixar o seu amigo é Jesus, irmão. O seu amigo é Jesus. Na sexta-feira você tem aqui um homem chamado de amigo de Deus, que uma vez que ele deixou de ouvir a Deus e ouvir a mulher dele, o que aconteceu é que ele teve um filho com a empregada e o nome desse filho se chama Ismael. Depois a Sarai, né? Estou falando de Abraão. Depois ele era Abraão ainda. Depois a Sarai virou Sara e teve o Isaac. Isaac e Ismael veio até hoje. São milhares e milhares de anos de briga. Milhões e milhões e milhões de descendentes mortos. Porque esse homem de Deus, que é chamado de amigo de Deus, o pai da fé, teve um momento que ele não esperou o Senhor, ele quis dar uma forcinha para Deus e deu ouvido à voz da sua mulher. Não estou falando para ninguém não ouvir a mulher, só sempre ouvir o Espírito Santo e avaliar tudo e reter o que é bom. Foi até o que eu preguei na sexta-feira. Você avalia tudo e reter o que é bom, que é de Deus, você fica. O que não for de Deus, vamos trabalhar nisso aí. Tem que estar preparado. Deus ele nos prepara. O Moisés, quando eu já tinha confirmado para ele que ele ia ter que arrumar um sucessor. Ele chamou o sucessor dele e ele disse uma coisa. Pega sua Bíblia agora em Deuteronômio, capítulo 31. É o quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, versículo 1. Moisés nomeia Josué seu sucessor. 31. Deuteronômio 31, versículo 1. Depois foi Moisés quem falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passará o... Ele reclamou? Ele reclamou? Não, ele sabia. Ele sabia. Se Deus não poupou o Moisés, vai poupar nós. Nós vamos ver hoje que Deus não poupou Jesus. Não brinca com as coisas de Deus. Moisés passou 40 anos lá no Egito, preparando assim, se envolver com as pessoas, saber da língua egípcia. Depois ficou 40 anos no deserto, né? Ali se preparando para voltar para tirar o povo de Deus ali, formando uma família, e depois ficou mais 40 anos no deserto conduzindo esse povo. Um povo teimoso. Quanto mais gente, mais difícil é de se lidar mesmo. Às vezes é difícil uma pessoa, duas ali, a gente levar mesmo na presença de Deus. Aquela coluna, imagina, alguém calcula entre 2 e 3 milhões de pessoas haviam ali. Que quando estava tudo bem, que eles não estavam pecando, que eles não estavam caindo em tentação, Deus ele mandava de domingo até sexta-feira o maná do céu. E na sexta-feira mandava uma porção dobrada, que era esse pão, que ali supria todas as necessidades do povo, não precisava nem beber água. A porção dobrada, porque no sábado eles já não trabalhavam, o 7º dia. Ô pastor, por quê? Porque nós não guardamos o 7º dia, porque os 7 dias são todos os dias hoje, amém? Até a vinda do Senhor, o Senhor está lá no descanso dele, ele morreu por nós, morreu ou morreu? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Ele foi para o céu ou não foi? Então agora é a nossa vez de fazer a obra em nome dele, porque ele está no descanso. Então o 7º dia todo dia, fala para o 7º dia todo dia. Não é só um dia por semana para guardar, não. Ah, pastor, mas por que as reuniões principais são no domingo? Porque o domingo a maioria das folgas das pessoas é no domingo, né?
Mas se você puder não faltar nos cultos da semana, faz o melhor que tem. Nós aprendemos hoje. Pedir ao Senhor, eu buscaria que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, todo dia. Se prepare para viver na presença de Deus todo dia, todo dia. Então esse Moisés, aquele povo obstinado, mas quando eles estavam na tentação, caindo em tentação, começavam a pedir, eles estavam com sede. Só o maná não supriu. Igual muitos que só a palavra de Deus não supre. E a pessoa quer mais. Porque ouviu dizer, porque viu alguém acontecer, porque aconteceu em algum lugar, porque sentiu no coração, o coração enganoso, quem o conhecerá, e ainda pensa que foi até a palavra aqui de Deus que falou com ele, não foi. Quando a palavra de Deus fala, ela confirma, e daqui a pouco chega na sua vida, a pessoa não fica desesperada. Aquele povo fica desesperado. Imagina você no deserto com sede. Eles não tinham sede quando a pão da vida estava dentro deles, mas quando faltava o pão da vida, eles sentiam sede. E é vontade de Moisés, queria matar Moisés. Ô Moisés, não tirou lá do Egito? Nós éramos escravos, mas tinha coisa para comer, tinha bebida, tinha água lá. E aí? Aí Moisés ia lá, falava com Deus. Aí metia o cajado. Ele pegava o cajado dele. Primeira vez que acontecia, Deus falou: ô Moisés, pega o seu cajado e fere a rocha, que vai ser água para esse povo. Ele foi lá, mas aí a rocha saiu água para o povo, amém? Como se panturrou de água lá. Imagina que ele ia ter ficado tudo com barriga d'água lá. Imagina, né? Estava tudo naquele natural, na segura, mas tinha que continuar a peregrinação, tinha que chegar na terra prometida. Aí passou-se um tempo, aconteceu de novo. E quiseram pegar Moisés de novo. E aí Moisés já ficou meio irado. A ira do homem não opera a justiça de Deus. E lá foi Moisés falando com Deus de novo: meu Deus, esse povo obstinado, estão com sede de novo. E aí o que eu faço? Moisés, agora fala a rocha que vai dar água para esse povo. Mas imagine, Moisés está voltando para lá para falar com a rocha e passou por aquele povo: Moisés, tira água, vou te pegar, vou te matar, o que a gente faz com você? Começaram a irritar aquele homem. Irritaram tanto aquele homem que, em vez de ele falar com a rocha, ele falou para o povo: ô povo obstinado, olha o que vai acontecer. Pegou o cajado dele e feriu a rocha de novo. Na primeira vez, nem água saiu. Se não saísse água, ia morrer todo mundo ali. Mas a rocha já tinha sido ferida uma vez. Isso tudo representa Jesus ferido na cruz, que ele foi ferido uma única vez pelos nossos pecados, amém? Quando você peca de novo, você está ferindo Jesus de novo. Mas se você se arrepende dos seus pecados, ele não se lembra, amém? Amém. Aí Moisés pegou o cajado, bateu na rocha de novo, saiu água. Mas Deus falou para ele: você vai ver Canaã, mas não vai entrar em Canaã. Deus ocupou Moisés 120 anos trabalhando para Deus todos os dias. Deus o poupou, não brinca com Deus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Versículo 3: o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que possua Josué. Passará diante de ti como o Senhor tem dito. Ali ele avisou para Josué: Josué, agora a missão é sua, viu? Estou voltando para o Pai, e agora é com você. E olha o versículo 6: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor vosso Deus é Deus que vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Amém? Amém. Olha que lindo. Deus é conosco. Deus está em todo lugar. Aprende isso. Deus é onipresente. Se ele não está agindo, a culpa não é dele, o problema não é dele, o problema é nosso. Deus ele não pode ouvir a pecador, ele tem uma separação espiritual entre o pecador e Deus. Ele está lá, mas ele não pode agir. Quantas tragédias acontecem por aí e muitos perguntam: onde estava Deus? No mesmo lugar, no céu, na terra, em todo lugar, mas tem lugar que ele não pode agir, irmão. Por isso que nós não podemos nos animar. Olha o versículo 7. E chamou Josué Moisés e disse aos olhos de todo Israel:
esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais para lhes dar, e tu os farás herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desampararás. Não temas e nem te espantes. Aleluia. Da mesma maneira, agora é Moisés falando com Josué. O pregador está falando aqui com o povo de Deus, mas quem fala é o Senhor. Amém, Deus? E Deus, ele confirma que um pouquinho mais para frente já tem o livro de Josué. O próximo livro da direita é Josué. Olha o capítulo 1. O versículo 1 diz assim: e sucedeu depois da morte de José, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun. Amém, irmãos? Deus não fala com os mortos. Agora chegou a vez, José, vai chegar a sua vez. Entendeu? Quando chegar a sua vez, Deus vai falar contigo também. Você vai assumir a sua posição em Cristo. Não queira pular etapas. O Josué soube esperar. Quando acabou a etapa de Moisés, ali meu pai e minha mãe me abandonou. Meu pai e minha mãe já foram para a glória de Deus, já acabou o tempo dele, foram recolhidos para a glória de Deus, morreram, né? Em outras palavras, você continua tranquilo, não fica pegado naquilo, olha para o Senhor. Eu servo Moisés, e Moisés é como o pai para Josué. Se você ler aqui os 5 primeiros capítulos da Bíblia, principalmente o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio, fala muito, tanto que o nome de Josué não era Josué. Como que era o nome de Josué? Oséias. Sabe o que significa Oséias? Oséias significa salvação. Como se o homem pudesse salvar a si mesmo. Não pode. É impossível o homem salvar a si mesmo. Aí Moisés, por ordem de Deus, mudou o nome de Oséias para Josué. Sabe o que é Josué? Yeshua. Alguém sabe o que significa Yeshua? Yahshua, Yahua, que muitos traduzem por aí. Do grego, irmãos, é Jesus. Que é Deus salva. Aleluia, Deus. Olha só o nome que esse homem recebeu. Deus, Jeová salva. É Ele que salva. Não há salvação fora de Deus, da palavra. Não tem. E através mesmo com essa mudança que houve na vida desse homem, que estava buscando ali a salvação pela própria força, que ele era um guerreiro, foi mostrado que não é Deus que salva. A força da nossa vida tem que ser Deus. Amém? Amém. É isso. Então já vou adiantando aqui, quando terminar o Salmo 27, nós vamos estudar essa saga de José para Josué. Amém? Amém. Seria essa história em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos preparando os corações. Se quiser se adiantar, ler esse livro aqui, ó. O livro de Josué é um livro muito lindo mesmo. E olha assim, aqui o versículo 2. Moisés, você é morto, levanta-te, pois, agora, e passa esse Jordão. Tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta dos seus pés, vou tenho dado. Como disse a Moisés, desce o deserto, desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, até a terra dos heteus e até o grande mar, para o ponte do sol será vosso termo. Ninguém susterá diante de todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Esforça, assim serei contigo. Não te deixarei nem desampararei. Exatamente. Agora quem está falando é Deus. Primeiro vem, você ouve a pregação. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor.
Moisés pregou para o Josué: Deus não vai desamparar. Aí, quando Moisés foi, o próprio Deus falou diretamente com Josué: eu não te desamparei. Peraí, agora sim, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o céu Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela de vez em quando. Amém? Os irmãos estão querendo pegar, calma. Quando que tem que meditar nela? Dia e de noite. Dia e de noite. É assim. É o esforço, é o bom ânimo que nós temos que ter para continuar andando com Cristo, para estar preparado no dia da batalha. A batalha de Josué era física, mas ela era vencida no campo espiritual, irmãos. A nossa batalha é espiritual totalmente. A gente não tem que lutar contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. Então tem que estar preparado. O Josué, o Moisés eram os servos, nós somos filhos de Deus, amém, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Olha aqui, terminando, em nome do Senhor Jesus. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não passe, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Essa mesma promessa para nós. Porque como nós temos a luz da salvação, nós temos a força do Senhor conosco, nós não vamos desviar para a direita. O que é direita? É uma religiosidade. Até os pedidos de oração tem que tomar cuidado, se não está virando uma religiosidade. Eu já tenho falado para o povo: o povo, você já trouxe uma vez, não precisa trazer de novo. Não precisa. Só se aconteceu mais alguma coisa com aquela pessoa, só se apareceu mais alguma pessoa diferente para você orar, você manda o pedido de oração. Não adianta ficar lá orando, chovendo, molhado. Nós não podemos ser religiosos. O que é uma coisa religiosa? Alguém sabe? Repetitiva. A palavra religião significa também repetição. Repetição. Do verbo, do grego, significa religar. Religar é o homem tentando, com seus métodos próprios, se religar a Deus. Impossível. Por isso que Deus é religião, Deus é amor. Amém? Amém. Onde tem separação, tem essas coisas, sai fora. Cada religião vem de um Deus diferente. Um Deus morto, um Deus que não liga para nada, um Deus que pode tudo. É só palavras. O Senhor Jesus é a palavra de Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém se salva fora da palavra. Isso que você tem que aprender. Por aí eu apresento várias coisas. Só que na terminação também do verbo religião, que é religiosamente, quando se fala de uma lei, ali, essa lei é uma repetição religiosa, é uma coisa que é repetitiva. Não adianta. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Pastor, eu não sei orar ainda. Pode usar, entendeu? Começar a repetir o Pai Nosso. Mas vai prestando atenção. Pai Nosso que estás no céu. Eu tenho que orar o Pai em nome do Filho. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Vai aprender, daqui a pouco você vai colocando suas próprias palavras. Não pode ser repetitivo. Deus, Ele não aceita as vãs repetições. Mas tem as últimas repetições. Quais são essas? Com o inimigo você pode falar e deve falar o tempo inteiro. Se ele não sair, você manda ele embora. Quando você crê, ele é obrigado a sair. Amém? Mas e com Deus? Com Deus não. Deus é Deus, irmão. Só se você sentir que a primeira oração foi com fé.
Mas se você sentiu que foi com fé, você não precisa fazer outra. Você fica firme. O inimigo vai querer te tentar para você desistir. Ah, não deu certo. Para você querer fazer de novo. Mas se você sabe que foi com fé, que você estava ali na presença de Deus, foi uma oração feita na palavra de Deus, você não precisa fazer outra. Amém, irmãos? Pode ter certeza que eu sou outra. É isso que Deus está preparando para nós. Paulo só se diz, à direita, ser um religioso, mais um, que sai de um lugar que não tinha batismo, que tem até um batismo por aspersão, ou até por imersão, até vem para ter um batismo por imersão, mas acha que já está tudo certo, porque uma vez salvo para sempre. Isso é religião. Aquele que perseverar até o fim, com a fé mais a obra, mediante a fé mais a obra, é esse que vai receber a coroa da vida. Amém? E nos virar para a esquerda, que é a incredulidade mesmo. Aquela pessoa que não crê, que não quer saber, que ouve, que não quer saber de nada, e pronto, não pode ser nem para a direita nem para a esquerda. Deus que está preparado. Ainda mesmo que alguém aconteça uma coisa terrível. Terrível, tem gente que na natureza, alguma coisa aconteceu e a pessoa realmente não trata bem a filho. Mas mesmo se alguém, mesmo esquecer do seu próprio filho, Deus ele não esquece de você. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente agora, vamos lá no livro de Isaías. O capítulo 49. Versículo 14. Mas Sião diz, quem é Sião? Sião é a igreja hoje. Entendeu? Tem gente que está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Quem não está em Cristo, quem em Cristo não está na pessoa, talvez ela pense assim: olha, já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Se sente a pior pessoa do mundo, mesmo estando na igreja, por isso quer desistir. Mas talvez tenha se achegado à igreja, mas não se achegou a Cristo. Se batizou nas águas, mas ainda não buscou o batismo de fogo e de espírito. E se recebeu o batismo, ele não colocou a mão na arada. E saber que muitas são as aflições do justo. Que Deus está em todo lugar. Se em algum momento Ele não está agindo, pode ser mesmo para ser para a nossa própria bênção, para nós ser uma missão para nós, irmão. E talvez não estejamos preparados também para aquilo. Ele não desampara ninguém, irmãos. Nós que na verdade deixamos a Ele. Nós deixamos a Ele. Deixamos a palavra, deixamos de aplicar a palavra, deixamos de buscar a palavra. E aí fica dessa maneira, a pessoa achando que Deus que abandonou. Não, Deus não abandona ninguém, a pessoa que abandona Deus. Deus quer que você esquecer de buscar na palavra, de se fortalecer na palavra. Olha aqui o versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho? Pode? Não. Pode. Tem cheio de mulher que faz isso, infelizmente. Pode. Acontece por aí, não. Na sexta-feira eu falei sobre isso. Na sexta-feira, busca o culto aí. Você que tem alguma dúvida, por que tem desgraça, por que tem droga no mundo, por que tem veneno no mundo, porque lá, tudo está lá no Gênesis capítulo 13. O ser humano quebrou a aliança com Deus, Deus não deixou uma aliança. Mas a restauração dessa aliança verdadeiramente foi porque o homem teve que descobrir o que há no mundo, como o inimigo conseguiu se incorporar ali na serpente. Ele se incorporou em vírus, bactérias, e colocou essas coisas, conseguiu entrar atrás de veneno, colocar veneno, as drogas. A maioria das drogas foi uma plantinha, irmãos. A droga está tudo lá, irmãos. O Senhor nos ensina, a pessoa vai lá porque quer, mas vai estar lá. Espinhos e cardos, e quando desligar a terra, tem coisa que não precisa nem plantar, não nasce lá do nada. Está tudo lá. E a mulher, o período lá, ela tem a bebezinha. Que idade que ela está, irmã? Irmã? Que idade que está, o bebê?
6 meses, olha que criança ali, né? Mas Deus ele nos avisou no Gênesis capítulo 3, e a mulher ainda tem essa dificuldade. Os outros bichinhos, nasce lá um elefante com quase 1 tonelada e já sai andando. Não precisa ficar carregando. 6 meses tem que alguém carregar. 1 ano, até 1 ano. Tem mãe que carrega a criança com 3, com 4, com 5, com 10 anos lá. E carrega para todo quanto é lado. E carrega. É esse peso. É a nova aliança. A nova aliança vem com esse peso. Tem que pagar esse preço. Lá eu expliquei bem explicadinho. Tem mãe que morre no parto, não era para morrer. Tem criança que morre no parto, não era para morrer. Não era para ter morte. Não era para ter morte nenhuma. Não era para ser tudo tranquilo, sem berro, né? Sem dor, sem enjoo. Creio eu que sem estria, viu, irmãos? Se não tivesse o pecado, acho que nem estria as mulheres iam ter, apesar da gravidez, tudo, não ia ter nada, irmão. Tudo tranquilamente. Tem depressão pós-parto. Tem pessoa que acabou de nascer, ali a criança, estava tão aflita para ter o bebê, na hora que nasce, ali dentro dela o Satanás já toma conta de alguma parte lá, e a pessoa rejeita o próprio filho, mano. Olha aqui a continuação do versículo. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que se esqueça, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Amém? Até Deus falou contigo. Pode ser um pai e uma mãe abandonar filho, esquecer de filho. Pode um pai e uma mãe, chegou o tempo mesmo ser recolhido para a glória de Deus, mas é Deus que nunca vai esquecer de nós. Amém? Ele não esquece. Na verdade, quando você está se sentindo esquecido por Deus, desamparado por Deus, pode ter certeza que foi você que esqueceu dele. Foi você que abandonou ele. Foi você que abandonou a palavra. Você que não persistiu mesmo em andar na palavra. Que não fez uma oração séria mesmo. Para mudar o caráter, para mudar o jeito, para mudar aquilo que está dentro de você, que está impedindo talvez o batismo com o Espírito Santo. Se tem pecado, não tem jeito. Pecado não tem como. O Espírito Santo, ele ali verdadeiramente batizar aquela pessoa, né? E está sobre a pessoa e dentro da pessoa, se a pessoa tem pecado. Não é pelo dom que se conhece a árvore, pelo fruto, tem que ter um fruto também. O fruto é a preparação para o Espírito Santo e tirar todas as obras da carne. Todas as obras da carne. Aqui no 053, eu preciso ir lá, nós já bem sabemos que o Jesus ia ser desprezado por todos, inclusive por nós. Nós o desprezamos. Vamos aqui do lado, vamos lá, vai. 10:53. Versículo. Pode começar, bom. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quer saber da palavra? Não natural quer. A pessoa quer a coisa do mundo, a beleza do mundo que vai murchar. Versículo 3, que é o nosso versículo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele. Como a maioria da humanidade, até aqueles que já sabem que o Verbo, a glória de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Até aqueles que sabem que a glória de Deus se fez carne e habitou entre nós, despreza, não quer saber da palavra, quer saber do bem. Venha a nós o vosso, mas seja feita a vossa vontade. Não, calma aí, né? Sou novo ainda, eu tenho que ir na praia, eu tenho que beber, tenho que fumar, fazer coisa errada, tem que ir no inferno. Você vai. Se continuar assim, vai. Mas já que nós estamos aqui, olha o versículo 4. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas
levou sobre, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, presta atenção, ora por Deus, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Irmãos, se você não assumir sua posição em Cristo, por exemplo, na doença, aqui está falando que pelas feridas de Jesus nós já fomos. Nós não podemos aceitar a doença porque é horrível ficar doente. Quem gosta de ficar doente aí? Ô, misericórdia, irmão. Teve gente que levantou a mão, por isso que às vezes eu vejo que o povo está esperto. Quem gosta de ficar doente? Ninguém. Quem gosta de tomar uma injeçãozinha de vez em quando aí? A vacina que está para sair aí? Quem está louco para tomar essa vacina? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas nós não podemos aceitar a doença porque é ruim ficar doente, é ruim ter que tomar remédio, é ruim ficar no hospital, ficar internado. Nós não podemos tolerar a doença porque pela feridas de Jesus nós já fomos. Se eu já fui sarado, eu não aceito. Toma de volta o que é seu, você também que sai do meu corpo, porque ele não te pertence. A minha esposa ela até testemunha. Essa semana eu tive com umas dores extremas, ontem estava até estralando. Estava meio estralando lá. Ontem, lá no culto da manhã, até testemunha. Se buscar o culto da manhã lá na sede lá, estava lá, passou o missionário primeiro fez a volta da vitória, depois o missionário que passou já fez uma outra oração. Na hora que eu vi, cadê? Normal, irmãos, até eu. Santidade não traz imunidade, meu irmão. Mas aconteceu comigo, eu estava aqui, negócio estranho. Ontem eu ainda devo ter nadado 1 quilômetro ainda, depois da tarde. Fiquei lá umas 4 horas nadando. Irmãos, é nós, irmão. Deus é conosco também. Pela fé de Jesus eu fui. Você também. Aceita. Mas Ele também levou sobre Ele nossas transgressões e os nossos. Quando você aceita continuar no pecado, porque foi pelo teu pecado, pelo meu pecado, que Jesus ele foi para a cruz. Nós estamos desprezando a Jesus de novo. Se você aceita a dor, a doença, a enfermidade, sem fazer primeiro uma oração, tem que ir direto na farmácia, direto no hospital, faz uma oração primeiro e fica firme. Não é errado você procurar o médico, mas primeiro você age com fé, se não está aguentando, não é falta de fé, não é errado você buscar o médico, mas nós temos que usar primeiro a fé. Usa primeiro a fé. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Quando você recebe o profeta, na qualidade de profeta, você vai receber o galardão do profeta. Vai receber. Mas quando você deixa a doença ficar, ou continua fazendo aquela coisa errada, só assim mesmo, um pau que nasce todo, não se direita, nem tenta, nem faz uma oração séria. Não, o Senhor me muda, ou me mata. Tem que ser sério, porque senão você vai estar sendo responsável pela morte de Cristo. E por ser responsável pela morte de Cristo, nós o desprezamos, e olha quem desprezou o Senhor Jesus. Vai lá para Mateus, capítulo 27. Versículo 45. Amém? Graças a Deus, né? Desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora sexta, o horário lá entre os judeus, né?
ele começa a contar no nosso horário das 6 horas da manhã. Quer dizer, 6 mais 6, meio-dia. Então, a hora sexta, na verdade, é meio-dia até as 15 horas, que foi até a hora que o senhor. Mas olha aqui nosso versículo 45. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus, meu Deus, por que me comparas? Então, um negócio aqui. Ele que não pecou, se fez pecado. E o pecado faz separação entre os homens e Deus. Ele não pecou. Foi tentado em tudo, mas não pecou. Não pecou. Por que me desamparou? Foi desamparado do Pai. O Pai que não desampara, desamparou o próprio Filho, a própria glória dele. Para quê? Para que nós aceitássemos a enfermidade? Para que a gente fizesse oração água com açúcar? Fizesse uma oração de qualquer jeito, vivesse de qualquer jeito? Só assim mesmo, está continuando fazendo coisa errada? Aqui ele estava assumindo mesmo o pecado dos pecadores. Os pecadores que se arrependeram dos seus pecados não me lembram mais. Amém? Mas os que não se arrependeram são responsáveis pela morte de Cristo. São responsáveis. Por que me desamparaste? Estava separado. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou, mas ele assumiu o meu pecado, então ali estava sobre ele o meu pecado. Ele não tinha pecado, mas o meu pecado, o seu pecado estava sobre ele. Não sei se você já tinha entendido isso. É todo dia você tem que entender isso. Para você não se desviar para a direita nem para a esquerda. Isso é algo ao céu. O caminho é Jesus. E é o Espírito Santo que te conduz, senão daqui a pouco você está desviando para a direita e para a esquerda. Tem gente que está já meio desviado, está totalmente, está à beira do caminho fazendo o quê? Segue o Bartimeu à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Entra no caminho! Já ouviu a voz de Deus? Está esperando o quê para obedecer? A ceia não é só para encher a barriga, não. A ceia foi agora. O pão da vida já falou contigo. E tiver alguma coisa para você se acertar, você vai se acertar. E o sangue do Senhor Jesus, ele vai te lavar o pão e o cálice. Aleluia, por Deus. Porque ainda que todos nos desamparem, Jesus ele promete não desamparar. O capítulo seguinte, olha o capítulo 28, exatamente o que ele nos promete. Capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na... Ele tem alguma dificuldade? Não? Tem? Jesus tem dificuldade? Deus tem dificuldade? Tem alguma inabilidade? Ele é o todo-poderoso mais que o suficiente. Amém, meu Deus? E é nele que nós confiamos, ele é nosso Senhor. E esse poderio está à nossa disposição, irmãos. Se nós confiarmos nele, só devemos esperar no Senhor. Por mais que alguma tragédia aconteça, alguma coisa que a gente não gostou aconteça, que a gente fique firme, olhando para Jesus, que é Ele o consumador da nossa fé, amém? É Ele. Olha o 19: portanto, ide e ensinai todas as nações. Amém? Pastor, mas as nações são muito longe. Começa pela sua casa. Começa pela sua cama. Casal que é casado, ou que vem como está, pretende se casar, já estão dormindo junto, começa a ensinar o seu companheiro que será seu marido, a sua companheira que será sua esposa. Quem já é casado, começa a ensinar a sua esposa, o marido, a esposa que tem que ensinar o marido. A mulher sabe, ela edifica a sua casa toda, derruba com a própria mão. Mas da mesma maneira eu falei na sexta-feira aqui, que a mulher sabe, ela é o pescoço do marido.
filho é colocado como cabeça do lar. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Jesus, foi a palavra que Deus deu, na hora que deu. Mulher sentimental, emocional, no natural, ela não vai querer se submeter a pessoa nenhuma nessa terra, mas no espiritual ela vai se submeter e com fruto do dom do Espírito Santo, seu pessoa do marido. Vai ter o marido na mão para as coisas de Deus, amém? Logo vai estar até fazendo a obra de Deus, mas a mulher não usa mesmo essa habilidade, esse atributo que Deus já deu para ela, né? Para ela ter o marido na mão, irmãos. Só para coisa errada. Em muitos comerciais aí fora, aí a gente vê lá, mulher pescoço para coisa errada. E a Eva foi uma mulher pescoço para coisa errada. A Eva tinha sido tão formosa que ela deu o fruto para o Adão nem falou nada, ele comeu. Se ela falar, toma veneno aqui, ele tomava. Né? Exatamente, né? Na sexta-feira eu esqueci lá, que nem o Romeu e Julieta, que eles fizeram aquele papo, né? De tomar o veneno. Toma, tem hora que você pode pedir. Mulher pescoço para coisa errada. Como eu citei aqui a Sarai, que deu um conselho errado lá para o Abraão aceitou, e olha a desgraça que aconteceu em milhares de anos e milhões de descendentes mortos, são tudo descendentes deles, irmãos. Por causa que não ouviu a voz de Deus, o homem que era chamado amigo de Deus, mas Jesus ele nos ensina, lá no João capítulo 15, que vós sereis meus amigos quando vós me obedeceis. Obedeça a palavra. Ensinar todas as nações, começa pela sua casa. Leve, mas não é por muito falar, é por viver. Vai levando o fruto, vai levando o dom, vai se enchendo, vai livre, não deixa o mal. Não leva má notícia, só leva boa notícia. Não leva intolerância, não leva, sabe, sei lá, aquela raiva, aquele rancor. Não, deixa tudo isso do lado de fora. Não deixa lugar nenhum, na verdade. Não leva essas coisas para sua casa. Fica firme na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Pegou nesse livro, todos serão iluminados, nós aprendemos também. Olha aí. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quem vê e for batizado será salvo. Primeiro nas águas e depois no Espírito. Isso que eu pergunto. Né? Daqui a pouco você vai fazer uma oração personalíssima, é você e Deus. Se você já aceitou Jesus como Salvador, já foi batizado, né? Você está salvo, então você pode participar da ceia. Pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu ainda não me batizei. Mas se você aceitou ele como Jesus mesmo, já pretende se batizar no próximo batismo, você não só pode, como deve participar da Santa Ceia. Amém, irmãos? E já começar a buscar o Espírito Santo. Que o batismo é confirmação mesmo ali, presencial, que você aceitou Jesus Cristo, né? Ali é uma confirmação mesmo, ali, uma hora que você confirma publicamente que você quer Jesus como seu Salvador e busca o batismo com o Espírito Santo já, mesmo se você não for batizado nas águas. Então, eu conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo antes do batismo nas águas e pessoas que foram batizadas na hora que estava saindo da água ali, glorificaram ao Todo-Poderoso e já saíram batizados no Espírito Santo também. Olha que bem. Continuando, em nome do Senhor Jesus. Ensinando, versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que assim seja na minha vida, na sua vida, na sua casa e na sua família. Que Deus seja contigo. Amém. Irmãos, é banquetão do céu. É banquetão dos céus. É para mudar a sua vida. Deus sabe a responsabilidade que nós temos aqui no altar. Cada mensagem que eu preparo pode ser meu último culto. Ah, pastor, mas eu estou novo, quem sabe? Pode ser o último culto de qualquer pessoa, desde o mais jovem até o mais velho. Eu tenho certeza que você entendeu o que essa palavra quis falar com você. E você continuando buscando nela, deixando Deus falar mais com você mesmo. Você poder visitar, olhar, eu mesmo. Às vezes eu termino o culto aqui, eu coloco o culto no carro para eu ouvir e já vou lembrando, Deus vai me dando mais coisas de novo, é assim mesmo. O pregador até prega, mas quem fala o Senhor, quando ele fala, ele vai expandindo mais o seu entendimento. E é isso que nós precisamos, para ser um povo de Deus que
foi destruída por falta de entendimento e conhecimento. Amém? Amém. Vamos fazer aquela oração personalíssima, é você e Deus. Você e Deus. Se puder, puder ficar de pé, se alguém não puder ficar de pé, que nem a irmã que está perdendo ali os irmãos, não precisa não. Né? Na quarta-feira aqui a gente está a igreja de joelho, né? E a família em pé. Mas não é porque você está orando de joelho que Deus vai te ouvir, não. Nós vemos lá que o Elias lá foi confirmado, ele achou que todos tinham se dobrado a Baal. E quem estava se ajoelhando na época de Elias não estava se ajoelhando diante de Deus, estava se ajoelhando diante do diabo. E tem muita gente se ajoelhando, até joelho, buscando mesmo ali uma coisa religiosa, mas não se levanta mesmo para assumir sua posição em Cristo e para praticar o que acredita. Começa a praticar o que você acredita, começa a crer na palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos, faz aquela oração personalíssima, é você Deus. Se tiver algum pecado, fala com Deus. Se tiver que se acertar com alguém, pede para Deus ele te preparar mesmo. Tá? Para você fazer a vontade do Todo-Poderoso em nome do Senhor Jesus. Meu Deus é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o seu fogo. O fogo do teu Santo Espírito passando sobre cada irmão, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Da planta dos pés até o alto da cabeça, Pai. Que o seu fogo santo queime toda a carnalidade, a tentação, Pai. Que verdadeiramente convença do pecado, se ela vê onde ela caiu, para ela não cair mais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vai sendo visitado nessa hora, vai sendo visitado nessa hora, vai limpando sua mente, os olhos, o ouvido, a boca, o coração, todos os seus filhos. Vai falando com Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas quando eu estaria, se eu não estivesse na tua presença, o que seria de mim? Quantos talvez não teriam chegado até aqui se não fosse pela tua presença, se não fosse pela tua graça, ou até aqui ajudou-nos o Senhor, ou tudo que os homens de Deus passaram, tudo que Abraão, Isaac, Jacó, tudo que Israel, Josué, José, Moisés, tudo que o próprio Josué, todos os demais heróis da fé passaram, mas eles conseguiram chegar. Tudo que nós passamos nos fez chegar aqui nesse momento, de nos prepararmos para participar, não indignamente, da tua ceia, Senhor Jesus. Fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus. Fala com uma oração séria, Pai. Eu não quero mais esse pecado na minha vida. Não quero mais essa coisa errada. Não quero mais esse vício. Eu não quero mais essa manipulação. Eu não quero mais essa genialidade na minha vida. O Senhor pagou um preço tão alto. Não foi só o preço de cruz. Não foi só o preço do sangue, mas foi desprezado pelo próprio Pai, pelo meu pecado. Eu não posso mais ser o mesmo. Não posso. Você não pode mais ser o mesmo. Não pode. Não pode. Isso fala sério mesmo. Sentimentos, intenções do meu coração.
Se é hora de louvar, hora de louvar, hora de orar, de orar, é olho aberto, de joelho. Não adianta você mudar isso. Você chega na igreja, está todo mundo louvando, já entra no fogo. Não é para te ajoelhar. Talvez é isso que está fazendo você, tá? Talvez ficar um pouquinho para trás, não está entendendo certas coisas. A direção do culto é do Espírito Santo. Aqui nós estamos aqui como mais um. Se ali está no louvor, é louvor. Na de oração, é oração. Está todo mundo de pé com a mão levantada, não é hora de ajoelhar. Chegou um pouquinho atrasado, já entra no fogo. Está todo mundo louvando? Está louvando. Está todo mundo louvando um louvor mais calmo? Entra no louvor calmo. É para ser olho aberto, olho fechado. Vai aprendendo, irmãos. Para você não ser mais esse que está se dizendo para a direita, só ser mais um religioso. Não é porque Deus não vai te responder porque você está de joelho, Deus vai te responder porque você está na presença dele, amém? Amém. Você fez uma oração sincera diante de Deus, você não só pode, mas deve participar da ceia. Passa lá, irmãos. Preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, que de graça descerá, vem faminto sua alma, saciar. Vencerá o mestre chama, vencerá o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, alguém transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Continua firme, meu irmão. Eis discípulos a voltar. Sem os bichos apanhar, mas não aconteceu nada. Mas Jesus nos manda. Outra vez mais. Continua firme. Olha para ele, olha para nós. Altonara para então. Vem do fogo, peixe e pão. E Jesus nos convida. A ceia viva, vencerá, o mestre chama, vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar, os pães multiplicou, os pães multiplicou, ao envio transformou, em faminto a Jesus, vencerá. Porque na noite o Senhor Jesus ele tomou o pão e tendo dado graças, o disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Pai, que responsabilidade. Esse pão sem fermento nas nossas mãos, consagrado, representa o corpo de Cristo, desprezado, martirizado de dores, do qual ele recebeu sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas que Jesus nós já fomos sarados. Nós assumimos todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus e participando do seu corpo para a tua glória. Amém. Pode comer o pão. Sem fermento, com a farinha que foi consagrada.
Em nome do Senhor Jesus, nós assumimos a bênção da nova vida. Nós aprendemos hoje, pela tua ferida, nós fomos sarados. Se tiver alguém de nós enfermo, que a virtude, meu Pai, do teu corpo, nós participamos da fé, agora seja no corpo de cada irmão, que não é mais tempo do pecado, mas é tempo do Espírito Santo. Se não é tempo do pecado, não é tempo para a enfermidade. Eu ordeno agora que todo mal saia em nome do Senhor Jesus. Você pode chamar o mal para lá, mas embora. Chama o mal para você ter algum sintoma, algum diagnóstico. Você tem alguma coisa, você pode mandar embora. Desde joga a cabeça até as mãos dos pés. Essa dor de cabeça constante, esse sofrimento do ouvido, ou essas dores de ouvido constante, qualquer problema no grupo ocular, miopia, presbiopia, astigmatismo, descolamento de retina, catarata, cegueira, congênito, em nome do Senhor Jesus, olhos fiquem curados, em nome do Senhor Jesus, fiquem curados agora, em nome do Senhor Jesus, não vamos sarados, vai ser agora de todo o trato respiratório, vai ser de todo o trato digestivo, vai sair agora do estômago, do esôfago, do intestino reto, do delgado, da bexiga, vai sair agora dos rins, do pâncreas, vai sair das juntas, articulações, toda a válvula tem que sair. Jesus entrou, alguém que sair, não pode ficar. Vai sair agora dos músculos, dos nervos, dos ossos, vai sair agora dos tendões, vai sair agora com toda a dor, porque aquela dor fantástica que a pessoa nem sabe de onde que vem, aquela aflição na alma, aquela depressão, aquela ansiedade, aquele medo do nada, aquele medo do tudo. A pessoa ouve voz à noite, porque ela levou todas as maldições, não pode ficar. Eu ordeno que saia dessas vidas que não te pertencem, em nome do Senhor Jesus. Ao fim da ceia, Jesus ele tomou o cálice e, tendo dado graça, levanta o cálice e diz: tomai e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Pai, no passado, por ordem de Deus, o sangue dos animais copia o pecado da pessoa até ela pecar de novo. Mas Jesus se bebeu uma única vez, não para cobrir o pecado de ninguém. Jesus não cobra o seu pecado, mas ele veio para tirar o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Por isso a palavra nos garante que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho. Pode participar do cálice. Aleluia, 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 aleluia. Oh, todo-poderoso Deus, todo-poderoso Deus, todo-poderoso Deus, todo-poderoso. Vamos à parte do recebe, assumir todas as bênçãos. O Senhor é bem-vindo, depois do teu povo. E nós te louvamos em espírito e verdade, nós te adoramos nessa hora. Oh, Senhor Jesus, todo-poderoso tu és. Rei da criação, amamos a tua presença aqui. Faz o teu querer, mas não queremos
Compartilhe com todos os seus amigos e tenha um ótimo domingo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e para ele, pela linda.